Fala, Doc! Beleza? Meu nome é Isabelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos de humor. Para começar, vamos dar uma resumida sobre o que a gente vai falar nessa aula. Então, a gente vai falar sobre depressão, sobre a epidemiologia e etiologia da depressão, a gente vai falar sobre a psicopatologia e a clínica da depressão, a gente vai falar também sobre o tratamento, além de sobre transtorno do humor bipolar do tipo 1 e 2, psicotimia e tipo misto. Então, vamos começar com uma questão que vocês vão tentar resolver primeiro. Vocês pausam essa tela e depois, no final, a gente resolve juntos, combinado? Então, é um paciente de 20 anos. A família traz ele para o pronto-socorro porque ele começou a ficar muito agitado. Ele está começando a falar frases sem nexo, com diminuição de necessidade do sono. Além disso, alguns meses atrás, o avô dele morreu e ele teve um luto profundo. Ele chorava muito, perdeu peso. De antecedente familiar, tem uma mãe com depressão pós-parto e que durou mais ou menos 1 ano. O que a gente vai pensar nesse caso? Deem uma lidinha aí. Vamos começar falando sobre a epidemiologia da depressão. A prevalência pontual no mundo é de 5%, mas ao longo da vida ela vai até 16%, então é bastante coisa. No Brasil, a prevalência é ainda maior, pode chegar até 20% da população. E é muito importante que a depressão é a maior causa de suicídio, então 60% dos suicídios tem uma comorbidade ali, pelo menos com depressão. Clínica e diagnóstico da depressão. Então, sintomas fundamentais que a gente pensa mesmo, né? Quando a gente pensa em depressão: tristeza, perda do interesse nas atividades que já tinha interesse anteriormente. São sintomas que causam um sofrimento significativo e prejuízo no funcionamento da pessoa. A gente pode usar o DSM para diagnóstico, claro, mas é feito na prática esse diagnóstico. Então, o que a gente vê na clínica da depressão? Com humor deprimido, tristeza, angústia, apatia, irritabilidade. A pessoa perde interesse nas coisas que fazia anteriormente, perde o prazer, então, a anedonia. Tem sintomas neurovegetativos, por exemplo, alteração do sono, a pessoa tem uma dificuldade para pegar no sono ou dorme o dia inteiro. Alteração no apetite, por exemplo, a pessoa come pra caramba por ansiedade, ou depois ela fica perdendo peso por um tempo porque ela não consegue comer, ela perdeu o prazer em comer. Diminuição da libido, então a pessoa, às vezes até pela medicação, mas às vezes a pessoa já vem com essa queixa de que, nossa, antes tinha vontade de ter relação sexual o fim de semana inteiro. Agora, olha pra esposa, olha pro esposo, não tem vontade de fazer nada. Fadiga, estafa e sintomas dolorosos são sintomas que muitas vezes a gente esquece que eles estão presentes ali, mas a gente sempre tem que investigar. E claro, sempre vem com uma ansiedade junto, então, ideias pessimistas, de ruminação, uma culpa e muitas vezes até pensamentos de morte. Além disso, existem sintomas executivos, então a pessoa começa a ter dificuldade para manter a atenção, uma diminuição na velocidade do raciocínio, até acha que ela está ficando mais burra muitas vezes, dificuldade para tomar decisão e prejuízo na relação interpessoal. Então, a pessoa não tem vontade de sair, né? Como é que ela vai manter essas amizades, por exemplo? O DSM, então, fala que a gente precisa ter 4 ou mais dos seguintes sintomas por pelo menos 2 semanas. Dentro dos sintomas, então, alteração de peso e apetite, transtornos de sono, retardo ou agitação psicomotora, fadiga ou perda de energia, sentimento de culpa ou inutilidade, disfunção executiva, pensamentos de morte ou ideação suicida. O que explica a depressão, então? Existe uma teoria clássica da deficiência de monoamina, então, da serotonina, dopamina e noradrenalina. É um conceito muito simplista dizer que é uma doença que é só causada por essa deficiência, essa diminuição desses neurotransmissores. Quando a gente observa a doença, a gente observa que é muito normal ter um caráter estressor,
um luto, algo que está causando esse estresse, né? Que pode estar causando essas alterações biológicas e comportamentais na pessoa. E tem muita relação com hereditariedade. Então, se o pai possui um transtorno de humor, o filho tem até 1/4, 25% de chance de apresentar esse transtorno de humor. O tratamento da depressão, então. Não vamos tacar qualquer medicação na pessoa, né? A gente pode usar uma série de medicações no tratamento da depressão, como antidepressivos, o lítio para potencializar, os antipsicóticos atípicos, que também potencializam os antidepressivos, além de benzodiazepínicos na crise, né? A gente não pode deixar por muito tempo, mas nas primeiras crises, né, a gente pode ajudar para tirar essa pessoa da crise. Além de estimulantes, a gente pode usar, por exemplo, anfetamínicos, né, ou Ritalina, por exemplo, para ajudar esse paciente a sair daquela inércia. Metilfolato e até ketamina para auxiliar na insônia, por exemplo, ou em doses médias de 200 a 300 miligramas, ajudar como potencializador dos antidepressivos mesmo. Para gabaritar, então, coisa que ninguém sabe. Tem uma depressão refratária, a gente pode pensar na ketamina. Ela pode ser usada intravenosa ou até como spray intranasal, né? É feito em ambiente controlado, né? Existe um risco de dissociação, então a pessoa tem uma perda de noção de realidade durante a infusão, normalmente, mas existe retorno, né, dessas funções depois da infusão. E normalmente, depois da primeira infusão de ketamina, a pessoa já nota um resultado, né? É muito interessante para depressão refratária, depressão resistente e principalmente quando tem ideação suicida envolvida. É uma medicação muito bacana que está vindo para ganhar o espaço dela. Além disso, a combinação. Quais são os antidepressivos mais usados, então? Os inibidores da recaptação de serotonina, os duais, a venlafaxina, a duloxetina como representantes, e eles podem ser usados nesse California Rocket Fuel, então, combustível, então, de foguete californiano, né? Que seria um inibidor da recaptação de serotonina junto com uma mirtazapina, ou um dual que a gente pode usar com a mirtazapina. Então, aumenta muito o nível de serotonina e noradrenalina na fenda e potencializa muito para depressão refratária e resistente. Além disso, existe a opção de ECT, né, eletroconvulsoterapia, que antigamente era muito estigmatizado e hoje a gente vê que tem muito resultado. É feito em ambiente controlado, com sedação, e a gente vê que os pacientes melhoram muito, é feito em gestante, às vezes que a gente tem que tomar mais cuidado com a medicação, né? E também pode ser usado na esquizofrenia também, ou em idosos, pacientes com depressão e ECT combinam muito também. Vamos falar então sobre transtornos de humor bipolar. Então, a base da mania é a alteração do humor, então uma euforia, um humor mais hipertímico, né? E um taquipsiquismo, então um pensamento muito acelerado, a pessoa fica acelerada com redução de necessidade do sono, com aumento da impulsividade, a pessoa se sente muito grandiosa, né? A hipomania, então, tem duração de pelo menos 4 dias e a mania de pelo menos 7 dias. No transtorno bipolar, a mania caracteriza um episódio da doença, né? Então, ela tem um episódio maníaco, né? E às vezes ela pode ter um basal mais deprimido ou um basal eutímico. Então, existe essa alteração do humor com euforia, muitas vezes a pessoa fica muito alta, muito responsiva, com muita energia. A elação do humor, então, a elação do humor é quando é uma coisa a mais que euforia. A pessoa é muito boa em tudo. Ela é mais inteligente, ela é muito boa, eu sou muito feliz. Grandiosidade, então, ela vai dominar o mundo em 5 dias, ela vai ser presidente da república. Irritabilidade, às vezes ela fica irritada porque ninguém acompanha os pensamentos dela, ninguém entende que ela é boa demais. Um taquipsiquismo, então, às vezes a pessoa até começa a falar rápido porque a fala não acompanha o pensamento dela.
essa pressão por fala, por esse pensamento tá muito rápido. A logorreia, a pessoa não consegue parar de falar. Fuga de ideias, então ela começa sendo presidente da República e depois ela já está fazendo uma viagem na China. Pensamento acelerado. Então, muitas vezes o paciente acaba tendo um envolvimento em múltiplas atividades. Então, além do trabalho dele, ele vai começar a fazer academia 3 vezes por dia, ela vai limpar a casa inteirinha 5 vezes por semana, né? Existe exposição de risco, muitas vezes a pessoa começa a ter relações sexuais múltiplas, uma coisa meio promíscua, ou começa a se envolver em esportes radicais. Um comportamento impulsivo e compulsivo, comprar 10 pares de sapato, por exemplo, porque ela merece. Desinibição sexual. Redução da necessidade de sono, 4 horinhas, no outro dia tá tranquila, pronta para dominar o mundo. Prejuízo na atenção e distrabilidade. Ela acha que ela pode fazer muitas coisas, mas ela continua com a mesma capacidade. Então ela acaba não conseguindo fazer as coisas que ela está fazendo direito, apesar de ter a percepção de que ela está realizando tudo da melhor forma possível. E essa labilidade do humor, então, uma hora ela tá feliz, outra hora ela tá irritada, outra hora ela tá triste, junto com essa agitação psicomotora, que às vezes até vem com alguma psicose, né? Na mania a gente pode ter psicose. Então, nessas psicoses, ela acredita que ela é Deus, que ela é Jesus, ou ela é Messias, ela veio para salvar o mundo. Ela não tem crítica, então se você falar, olha, eu acho que tu tá se envolvendo em atividades demais, pronto para irritar a pessoa, ela não consegue perceber que ela tá mais acelerada que os outros, ela acha que os outros que estão muito devagar para não acompanhar ela. Então, a clínica da mania inclui esse humor alterado, essa relação, essa euforia, esse taquipsiquismo. Normalmente ela tem ideias menos estruturadas e superficiais, pode haver delírios e alucinações, e existe um humor congruente com essa grandeza. Então, ela é Jesus e ela age como Jesus, né? Ela é pacífica, ela é tranquila. Ou pode ter um humor incongruente, por exemplo, ela é Jesus e os judeus estão perseguindo ela, né? E quem são os judeus? É a família dela, são os judeus, né? A família dela está perseguindo ela. Eles criam uma história. Então, qual que é a diferença da mania e da hipomania? A hipomania tem aí duração de pelo menos 4 dias e a mania tem uma duração de pelo menos 7 dias. A mania normalmente causa grande prejuízo funcional. Então, precisou levar no hospital, precisou internar, é mania. E a hipomania, geralmente a pessoa só se sente mais acelerada, às vezes ela acha que ela tá muito melhor no trabalho dela, tá precisando dormir muito menos para realizar as mesmas atividades de antes, mas ela não chega a ter essa exacerbação, né? Que às vezes a família até fica em dúvida, será que ela não tá melhor mesmo no trabalho? Será que ela só não tá com um pouquinho mais de energia? Causa aquela dúvida ali pra família ou pros cuidadores ou para quem tá ao redor se é causada por doença ou não. Então, normalmente não precisa de internação, por exemplo. Então, vamos de macete. Tá, mas como é que eu vou lembrar que hipomania é tipo 2 e mania é tipo 1? Então, 2 em número romano, se a gente colocar um tracinho no meio, parece um H. Então, pra gente lembrar de hipomania. E mania tem um I ali na terceira letra, né? Que daí a gente lembra de 1. Então, fica mais fácil para você gravar quando é 2 e quando é 1. Então, hipomania tipo 2 e mania tipo 1. E a hipomania tem 4 letras. E qual é o mínimo de dias necessários para configurar essa hipomania? Então, 4 dias, né? Hipo, 4 letras, 4 dias. Então, o tratamento da bipolaridade. Na fase de mania, a gente principalmente usa o lítio, ácido valproico, quetiapina, aripiprazol e risperidona. E a paliperidona como opção de injetável. Então, mas principalmente os estabilizadores de humor, lítio e ácido valproico são os nossos queridinhos. Sim, os antipsicóticos podem ser usados, principalmente quando tem clínica de psicose, mas
Primeira linha de tratamento, lítio e ácido valproico. Lítio e ácido valproico. E no tratamento da fase de depressão, a gente pensa na quetiapina, lurasidona, que é um antipsicótico bem novinho, lítio, que é o nosso estabilizador de humor, e lamotrigina. O que a gente não vai usar de jeito nenhum na bipolaridade? A gente não vai usar inibidor seletivo de recaptação de serotonina. A gente acaba até usando na psiquiatria, tá? Depois que o paciente está com um nível, por exemplo, de lítio ou ácido valproico, né? De algum estabilizador de humor com nível sérico ali na faixa terapêutica. Mas para nível de prova de residência, a gente acaba deixando de lado os inibidores seletivos, os duais, então antidepressivos de modo geral, a gente acaba esquecendo. E a mania mista? O que é a mania mista? Então, são sintomas maníacos e depressivos coexistindo. Eles podem ser vistos juntos ou quando eles alternam rapidamente, e é um grande fator de risco para suicídio. Então, tem que ter hipomania e mania e mais pelo menos 3 sintomas de caráter depressivo. E pode se apresentar com uma disforia ou um humor depressivo, com anedonia e perda do interesse, por exemplo. Retardo psicomotor, fadiga, culpa e inutilidade. Então, tu pensa num paciente que tá compulsivo, tá agitado, mas ao mesmo tempo ele tem esse sentimento de culpa, fadiga, né? Ele se sente culpado de estar comprando muito, por exemplo. Aí tu pode pensar numa mania mista. A cicotimia, então, a gente vai pensar em sintomas hipomaníacos e depressivos que não satisfazem os critérios do DSM. Tem uma duração de pelo menos 2 anos. Em crianças e adolescentes pode ser até 1 ano, de pelo menos. Os sintomas têm que permanecer pelo menos metade do tempo de vida da pessoa e não pode existir 2 meses sem sintomas. Então, um paciente que tem tristeza, culpa, né, mas não chega a durar 2 semanas, ou tem sintomas hipomaníacos, uma aceleração do pensamento, uma impulsividade, mas não chega a durar 4 dias, e isso vai alternando, né, por pelo menos 2 anos no adulto. Qual dessas medicações é recomendada na fase de mania? Então, lítio, aripiprazol, risperidona ou bupropiona? O que a gente falou naquele slide de tratamento de bipolaridade que a gente não usa? Bupropiona, né? A BUP é um antidepressivo que aumenta a dopamina e a noradrenalina na fenda e a gente não usa na fase de mania de jeito nenhum, porque se o paciente já tiver acelerado, ele vai acelerar mais ainda. Então, não é recomendado o uso dessa classe na fase de mania de jeito nenhum. Vamos voltar para essa questão. Então, um paciente com aumento das suas funções de modo geral, velocidade de fala aumentada, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá mais agitado, teve um período depressivo ali, chorou muito por semanas, né? O que tá acontecendo, né? Não tá alterando ali o humor do paciente? O que vocês acham que pode ser? Ainda mais com esse histórico de depressão pós-parto na mãe, né? A gente pode também falar que a depressão psicótica não é patognomônica, né? Na depressão pós-parto, não é patognomônica, mas é um preditor fortíssimo de bipolaridade, tá? Então, o que a gente pensa? Transtorno de personalidade borderline, ele tá com sentimentos de vazio, ele tem um caráter mais lábil, é um transtorno depressivo reativo, ele só tem depressão, ele tá triste ao mesmo tempo que ele tá mais agitado, um transtorno bipolar ou uma intoxicação por estimulantes. Então, é um transtorno bipolar, né? A gente tem ali esses critérios de mania, né, ou hipomania, acredito que já seja uma mania por eles terem levado ele no pronto-socorro, acho que até seja um transtorno bipolar do tipo 1, com essa depressão, né, que teve uma abertura depois de um quadro de morte do avô, então a gente pensa muito em bipolaridade mesmo. E quais as opções
para depressão refratária. Quais que a gente falou lá para você gabaritar? ECT e ketamina. Claro, tem o California Rocket Fuel, mas os principais cobrados em provas são o ECT e a ketamina. E essa aqui eles adoram cobrar também. Qual é o tempo mínimo para caracterizar depressão segundo o DSM? 2 semanas, então no mínimo 2 semanas. Na prática, então o diagnóstico de depressão é feito na prática, a gente usa o DSM, mas conversando com o paciente, tu percebe o quadro depressivo, que ele tá mais deprimido mesmo. Sempre descartar causas orgânicas, então é muito comum o paciente que tem alguma demência vir apresentando um quadro muito semelhante, se tu pegar o DSM, vai fechar critério, por exemplo, e o paciente na verdade tem uma demência. Sempre investigar sintoma prévio de mania e hipomania antes de tacar um antidepressivo. Porque se o paciente já está com uma ideação suicida, tu coloca um inibidor seletivo ali de recaptação de serotonina para causar um suicídio, né? Essa ideação virar um suicídio é muito perigoso. E lembrar que depressão não é apenas humor deprimido. Tem que explorar fadiga, dor muscular, né, sintomas somáticos, isso é muito importante. Tem que investigar a funcionalidade do paciente. Ele está levantando para escovar os dentes? Ou ele está muito agitado? Ele está muito bem no trabalho? Ele está voando? Né? Tem que investigar como esse paciente está. Na prática também é importante lembrar, quando a gente fala de não usar inibidor seletivo, apenas não é só para virar um quadro de mania. Mas é mais comum até que o paciente não responda aos antidepressivos se ele é um bipolar. Mais ainda do que virar um quadro de mania, pensar em usar um lítio ali para potencializar, um ácido valproico, se o paciente não está respondendo a muitos antidepressivos. E na residência, as provas de residência adoram perguntar diferença de mania e hipomania, então lembrar do 2 em número romano ali, 4 de hipo, de mínimo 4 dias. Cuidado com a introdução de antidepressivos para os sintomas de mania, para não virar uma mania, aquilo que tu achava que era uma depressão, né, uma bipolaridade ali camuflada. E o tempo mínimo para cada transtorno. Então, 2 semanas para depressão, 4 dias hipomania e 7 dias de mania. Resumindo, a gente falou sobre a clínica de diagnóstico da depressão, o tratamento da depressão, diferença de mania e hipomania, a gente falou sobre a ciclotimia, então sintomas de mania e depressão que não fecham critérios, e a gente falou sobre mania com sintomas mistos, então aquela pessoa que está acelerada, mas tem sentimento de culpa também, pensar em sintomas mistos. Deixo as referências e desejo a vocês um ótimo estudo!